passado, nós tivemos um encontro, nós falamos sobre a inversão de valores. Nós tratamos sobre o problema que nós temos hoje, que é a inversão de valores. Que o reino virou de cabeça para baixo, a igreja tomou o lugar do reino. E agora virou o reino da igreja, não é mais o reino de Deus. Na maioria dos lugares pelo mundo afora. Para você que não me conhece pessoalmente, eu morava fora do Brasil. E lá fora também não é tão diferente quanto no Brasil. Então, nós, ao longo dos séculos, viramos a pampulha de cabeça para baixo. E a igreja tomou o lugar do reino. E aí, domingo passado, nós aprendemos que quando a igreja toma o lugar do reino, o rei desaparece e os discípulos ficam perdidos. E esse problema tem uma solução. Qual que é a solução? É voltar aos princípios que o rei ensinou. Então é disso que nós vamos tratar nessas próximas semanas. Se você vier repetidamente, nós vamos tratar sobre essa essência, o básico, a fundação daquilo que Jesus nos ensinou. Por quê? Eu entendo, e eu acredito que a maioria de vocês também entende, que se nós aprendermos só o básico que Jesus ensinou, a gente vai conseguir viver o reino. Domingo passado, para quem estava lá, se você não estava, você pode ouvir a mensagem, já está online. E nós falamos que quando a gente aprende só o básico, a gente complicou muito as coisas. Então a gente precisa simplificar, voltar ao simples, a essa essência. Então nós vamos falar só dessa essência. E aí, para quem é mais jovem, né, para quem usa Facebook, essas coisas todas, a gente, hoje em dia, tem esse negócio de hashtag, né? Hashtag, assim, vocês falam aqui? Hashtag. Então eu resolvi chamar essa série de mensagens, mais uma coisa que você talvez vai notar diferente na capela, é o linguajar, é a questão de ter série de mensagens, ao invés de ter uma mensagem solta todo domingo. Então nós vamos começar uma série de mensagens chamado hashtag 1. Porque nós vamos falar só de uma coisa. Então quando você estiver lá no seu Facebook, onde você usar, se você for compartilhar alguma coisa, lembre do hashtag 1. E aí eu te garanto que no final dessa série, nós vamos falar sobre esse assunto sobre 6 semanas. E em 6 semanas, no final da 6ª semana, você vai ser surpreendido, te garanto. Se você continuar vendo, ou continuar ouvindo as mensagens, caso você não possa vir, você vai ser surpreendido no final da série, seu queixo vai cair e você vai falar assim, meu Deus, não acredito que eu perdi essa daí. Não acredito que eu não tinha visto isso daí. Só uma coisa que Jesus ensinou e só uma coisa que Jesus nos pediu. Então a gente vai chamar essa série de hashtag 1, ok? E nós vamos ler um texto que está, se você tem sua Bíblia de papel, você pode abrir a sua Bíblia. Se você tem sua Bíblia digital, você pode ligar a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, de repente você é novo para tudo isso, tudo bem, vai estar aqui, o texto vai estar aqui na tela para a gente ler. E você pode acompanhar aqui também. O texto está lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, na sua Bíblia, para quem é novo para a Bíblia, o Evangelho de Marcos está ali quase para o finalzinho da Bíblia, o segundo livro do Novo Testamento. Nós vamos ler Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Mas antes da gente ler o texto, você pode colocar sua Bíblia no seu colo ou seu celular ali na sua mão. Mas antes da gente ler o texto, é bom eu te explicar um pouquinho do que estava rolando, o que estava acontecendo nesse diálogo aqui de Jesus. Para quê? Para você entrar na história comigo. Porque às vezes o pregador vem e fala um negócio, e aí você lê um texto e fala, mas não entendi nada. Então é bom a gente entender um pouco do contexto. O que estava acontecendo? Jesus, esse que nós cantamos essas músicas para ele aqui, dizendo que ele ressuscitou, para sempre ele é exaltado, ele estava passeando por Jerusalém, que era a cidade onde se concentrava tudo. Imagine hoje, por exemplo, que Jesus estivesse passeando ali por Roma, pertinho do Vaticano. Aí no capítulo 11, um capítulo antes desse capítulo que nós vamos ler, Jesus passa na frente do templo de Jerusalém, que era o centro das questões religiosas. Como que se alguém passasse na frente da Basílica de São Pedro? E aí quando Jesus passa ali na frente da Basílica de São Pedro, vou usar a linguagem de hoje, mas quer dizer o templo de Jerusalém, ele nota um negócio estranho. O lugar que era para ser um lugar de adoração, de oração, que as pessoas deveriam passar e ver o povo cantando e dando glórias e ouvindo uma palavra, a galera transformou em feira. Olha que louco. Aí é como se alguém estivesse gritando, é quase que se você passasse na Basílica de São Pedro
e os caras estivessem vendendo DVD pirata da Paixão de Cristo. Imagina, ó, o DVD Paixão de Cristo, 5 reais. Aí Jesus passou e falou assim, não, velho, alguma coisa errada aí. Ele entra no templo, quando ele entra no templo, todo mundo já começa a olhar, ao invés de Jesus falar assim, gente, tá tudo errado. Não, Jesus já entra e já fala assim, ó, porcaria é essa, cara? Vamos parar com essa palhaçada aí, cara. Sai voar, todo mundo, sai voar. Desse jeito. Ele saiu metendo o pé na mesa e capotou tudo e falou, tá tudo errado. Vocês transformaram a casa do meu pai, que era para ser uma casa de adoração, num lugar de venda. Banalizou o negócio. Sai todo mundo. Aí você imagina, como que os caras que estavam vendendo DVD pirata ficaram com ele? O cara quebrou meu esquema, cara. Todo domingo eu venho aqui e faço meu dinheirinho, o cara quebrou meu esquema, todo mundo já ficou irado com ele. Aí Jesus vaza do templo, aí a galera, ali, os religiosos, os que tocavam no sistema, começaram a tentar pegar Jesus com uma pegadinha. Aí eles começaram a falar, vamos ver se a gente consegue infiltrar ele numa pegadinha. Para quê? Que aí o povo vai ver que ele realmente não é de fato quem ele diz que é. Aí rola um monte de pegadinha, ele passa no templo, e aí a galera fala, e imposto? Não vai pagar imposto não? Não, beleza, quer falar de imposto? Vamos falar de imposto. Aí ele vira, ó, dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus. Uma frase famosa, já virou ditado popular. E aí ele continua na caminhada dele, a galera começa a perguntar, a fazer várias perguntas. Numa dessas conversas, começa a ficar interessante. Que um deles fala assim, aqui, e esse negócio de ressurreição aí? Como é que funciona? Aí Jesus falou assim, opa, agora até que enfim veio uma pergunta interessante. Porque eles não criam na tal da ressurreição. Para eles não tinha ressurreição corporal. Aí ele faz, um dos caras faz essa pergunta e Jesus responde. Aí ele dá aquele exemplo que talvez você já tenha visto na Bíblia, que ele fala, no céu ninguém se casa, são com os anjos, tal, rola a discussão. Um dos mestres da lei, o cara que mais manjava dos mandamentos, chega para ele e pensa, opa, gostei da resposta. A resposta foi boa. Vou chegar mais perto. Ele vem mais perto de Jesus e fala assim que essa discussão aí foi legal. Posso fazer outra pergunta? Aí entra no texto que a gente vai ler agora. Marcos 12. Ou seja, esse cara estava curioso. Ele era para saber tudo, mas ele ficou curioso com a maneira que Jesus respondeu. E aí entra no texto de Marcos 12, que é esse diálogo que vai acontecer agora. Vou ler para você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim, ó, Marcos 12, de 28 a 34, é onde nós vamos ler. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu Jesus discutindo. Notando que Jesus lhes deu uma boa resposta, ou seja, Jesus respondeu bem as outras coisas, ele disse, mestre, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí Jesus respondeu, o mais importante é esse. Ou é uma reprodução que está lá no Antigo Testamento, Jesus vai reproduzir aqui, lá no livro das leis que a gente vai tratar aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este, ame ao próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Daí o fariseu vem para ele e fala assim, muito bem, você respondeu bem. Realmente é importante que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, e também é importante que a gente ame ao próximo a si mesmo. Você respondeu muito bem. Daí Jesus vira para ele e fala, olha, veja bem, o reino de Deus não está longe. Você não está longe do reino de Deus. E aí, baseado nessa conversa, ninguém ousou fazer nenhuma pergunta mais para Jesus. Ou seja, ali acabou o lance da pegadinha. Esse é o texto. E hoje nós vamos explorar esse texto para entender essa questão do hashtag 1 que a gente tratou. Qual que é o mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Então a gente vai, pedaço por pedaço, para a gente entender. Primeira coisa que ele diz, de todos os mandamentos, veja bem, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Primeira coisa que a gente precisa notar é quando ele pergunta de todos, a gente precisa entender o que é esse todos. O que ele quis dizer com isso? Porque quanto melhor você entender o que é esse todos, mais perceptividade você vai ter sobre a profundidade dessa conversa. O todos é o seguinte, para quem não conhece, os israelitas, o povo de Deus, essa galera onde o mestre da lei pertencia a eles, eles tinham um código penal. Quem tem uma bíblia de papel aqui para mostrar um negócio? Alguém? Ó, bíblia grande, foi até legal.
O povo de Israel, obrigado, Marcelo, eles tinham um código penal. Vou separar aqui mais ou menos para você entender. Essa Bíblia aqui crente, hein? Olha lá. Olha só. Isso aqui era o Código Penal e o Código Civil dos israelitas. Deus falou para eles assim, ó, agora que vocês saíram do Egito e tal, ficou tranquilo? Vou dar um código para vocês viverem de acordo com esse código. Se você obedecer, você vai estar bem. Se você desobedecer, você vai estar mal. Aí passaram-se séculos e séculos disso daqui. Isso daqui é a história. Ó, já imaginou se incrimina? Isso daqui é a história do povo vivendo de acordo com esses mandamentos, obedecendo e desobedecendo. O povo foi escravizado, Egito, Assíria, Pérsia, Babilônia, até chegar no Império Romano. É isso daqui. Isso daqui é o que Jesus ensinou. Esse pedacinho bem pequenininho assim. Isso aqui é o que Jesus ensinou. É sobre isso daqui que nós vamos discutir. Na sexta semana você vai entender. E o final é o povo tentando viver aquilo que Jesus ensinou. Então, essa primeira parte da Bíblia que eu te mostrei, essa primeira parte da Bíblia que eu te mostrei, ali continham 613 leis, das quais as mais famosas são os 10 mandamentos. A gente já viu novelinha na Record, a gente lê em Êxodo 20, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, esse é o mais famoso. Mas eram 613. Essas 613 leis ditavam tudo da vida do israelita. Ditavam como eles deveriam se comportar, ditavam como eles deveriam descansar, ditavam como eles deveriam retaliar caso alguém os ofendesse, caso alguém cometesse um crime. Essas 613 leis eram o Código Penal e Civil dos israelitas. Mas, Jesus, basicamente, ele está dizendo o seguinte: se você tiver que depenar esse livro inteirinho e separar um só, qual que é o mais importante? Essa é a pergunta dele. Daí Jesus responde para ele o seguinte: antes de responder, Jesus fala assim, beleza, você quer responder? O mais importante é esse. Aí você pensa que Jesus não fala assim, ó, faça isso. Não. Jesus toma um tempo, ele tira um tempo para, antes de responder, ele identifica quem está por trás dos mandamentos. Olha como é que Jesus é sábio. Ele para e ele conversa com ele e fala assim, olha só, eu vou te responder. Mas antes você precisa entender quem está por trás dessa lei aí. Senão não adianta nada de falar. Aí ele fala assim, ó, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Uma frase inteira aqui. Ele repete 3 vezes Senhor, dependendo da sua tradução tem mais repetição, e ele fala o nosso. E aí depois ele continua, ame o seu Deus. O que Jesus está fazendo com isso? Jesus está personalizando aquilo que tinha sido formalizado. Presta atenção para você entender. Ele está personalizando aquilo que tinha sido formalizado. Para os religiosos já tinha virado banalização. Por quê? Porque os religiosos eles não entendiam de um negócio que eu e você hoje nós chamamos de graça. Eu e você a gente chama de... Os crentes dentro da igreja chamam isso de dispensação da graça. O que é dispensação da graça? É quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. Eles não entendiam disso. Porque para eles viviam assim, olha só. Deus me deu uma lei, então eu obedeço, portanto, Deus me aceita. É assim que eles viviam. Eu obedeço, portanto, Deus me aceita. Mas Jesus veio e inaugurou o reino de Deus e ele falou assim, não é assim. Deus te aceita, portanto, você obedece. Olha a diferença, entendeu? É tão suave, mas faz toda a diferença. Eu te aceito, portanto, você obedece. Vamos trocar a palavra. Eu obedeço na lei. Eu obedeço, portanto, ele me ama. Na graça. Ele me ama, portanto, eu obedeço. Entendeu a diferença? Eu desobedeço, mas ele continua me amando. Eu não saio daqui. Eu não cumpro, mas ele continua me amando. Como assim? Mas você derrubando sim, porque enquanto a gente ainda era inimigo dele, ele nos amou. A gente vai chegar lá. Olha que interessante, a graça é muito maior do que a lei, a religião. E aí vem um insight. A religião, ela formaliza as coisas. Isso é o que a gente tem que lutar contra. A religião formaliza. Jesus personaliza. Olha que loucura. Jesus tirou um tempo
para ele entender, porque para eles, quando Jesus usou essa palavra aqui, ó, essa palavra Senhor aqui, quando Jesus usou essa palavra, é como se o mestre da lei dissesse assim, peraí, ele está falando sério, porque a gente não repete esse nome então, ele está falando sério. E aí Jesus usa essa palavrinha aqui, ó, isso daqui faz toda a diferença, porque agora não é mais o Deus Altíssimo, é o nosso Deus. Entendeu? Agora não é só o rei, é o pai. Agora eu não sou só mais servo, eu também sou filho. Olha como é que aproxima. E aí ele demonstra para ele a graça, porque na graça nós personalizamos. A graça é tão pessoal que a gente não precisa de ritual, sistema, a gente não precisa de nada disso, intermediador, nada disso. E aí Jesus continua. A religião formaliza, Jesus personaliza. E aí ele vai responder agora a pergunta dele. Qual que é a resposta da pergunta? Ele fala assim, ó, o mais importante, ame o Senhor, seu Deus. Aí eu quero só focar nessa palavrinha aqui, ó, lembra? #1. Ame. Qual que é o mais importante, Jesus? Ame. Só isso. Só isso. Ame. Porque é simples. A gente não precisa complicar. Você pode complicar. Se você quiser procurar no YouTube pregadores mais teológicos, é simples. Ame. É só isso. Jesus falou, ame o Senhor seu Deus. Que ame é esse? Eu não vou entrar em detalhes teológicos, falar grego e hebraico, porque não precisa. É tão simples que eu vou fazer você entender. Tem um outro cara que escreveu um pedaço da Bíblia. Na verdade, um pedaço considerável da Bíblia. O nome dele era Paulo. Ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Grande parte do Novo Testamento que ele escreveu, a última parte, foi ele que escreveu. Ali, ele escreve uma das coisas que ele escreveu foi uma carta para uma igreja, que se encontrava numa certa cidade. Quando eu ler o texto, você vai entender. Nessa igreja, eles tinham um problema, e ele tentou resolver esse único problema. E a carta inteira culmina nesse texto, que já virou até poema. Quando eu ler, se você já frequentou a igreja por 2 meses, você vai entender esse texto aqui. Olha só o que o texto diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento da terra, tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor. Olha como é que é forte. É mais importante que tudo isso. É mais importante que conhecimento, tudo isso. Aí ele continua. Ainda que eu dê aos pobres, ou seja, eu sou bonzinho. Ainda que eu dê aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não vale nada. Aí ele continua. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Esse é o amor. O amor não maltrata, não procura seus próprios interesses. Está entendendo? Paulo escreveu e ele disse isso daí. Aí no versículo 13, o último versículo de 1 Coríntios 13, versículo 13, esse que virou poema, aí ele fala assim, ó, no final das contas, sobraram 3. A fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Então Paulo, como orientador, o que ele fala? Qual é o mandamento mais importante? Ame. Ame o Senhor, o seu Deus. Não é à toa que o versículo mais famoso da religião cristã, o versículo conhecido no mundo inteiro, se você nem vai à igreja, você conhece esse versículo. Vou começar a falar, você vai entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou seus filhos, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida. Esse é o versículo mais famoso do mundo. Baseado em quê? Amor. #1. Amor. É o versículo mais famoso. E ele diz, Deus amou o mundo, em João 3,16, e ele fala, ame o Senhor seu Deus de... O seu texto está escrito aí, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Olha só a pegadinha. Você sabe o que significa quando na Bíblia repete a palavra assim tantas vezes? Significa que é importante. Isso é lógico, é óbvio. Se eu repito para você tantas vezes é porque é importante. Aí Jesus fala, ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o entendimento e todas as suas forças. Ou seja, não é 50%. Não, eu vou amar a Deus, mas é o seguinte,
Se chegar no ponto que eu tiver que perder a minha casa, aí não. Vou amar Deus, mas se chegar no ponto que eu tiver que dar as minhas posses, aí não. Eu vou amar Deus, mas se chegar no ponto que eu tiver que ser perseguido, aí não. Ah, mas eu tenho trabalho, eu vou perder meu emprego se eu falar de Jesus no meu emprego. Aí eu não posso. Você pode até pensar dessa maneira, mas aqui está escrito todo. O cara perguntou qual que é o mais importante. Aqui está escrito todo. Então é todo. De todo o seu coração, quer dizer o quê? De todo o seu lado sentimental. O coração para eles é o centro da vida. É o que bombeava, é o que bombeia o sangue. Se o seu coração parar, acabou. De todo o seu sentimento, de toda a sua alma, toda a sua espiritualidade, todo o seu lado abstrato. Se quiser filosofar, tá aí. Todo o seu entendimento, todas as suas forças, ou seja, toda a sua habilidade, toda a oportunidade. Olha que interessante, isso aqui significa o seguinte: toda a oportunidade que você tiver para amar a Deus, você deve fazer. Toda, sem exceção. Apareceu uma oportunidade para eu testemunhar e eu vou perder o meu emprego. Toda. Não está escrito ali. Toda. Você pode até não gostar, mas eu não posso te falar outra coisa a não ser o que está escrito. Toda oportunidade que você tiver, você deve fazê-lo. Aí olha que interessante, Jesus era um cara tão inteligente que o cara perguntou para ele assim: qual que é o mais importante? Para quem entende um pouquinho de português, de gramática, o mais está no singular. O mais. Aí Jesus deu um mandamento e falou assim: mas o segundo é esse. Eu não te perguntei o segundo. Ele podia falar assim: não te perguntei o segundo. Só quer saber o primeiro. Quer amar só a Deus? Muito fácil. Porque a gente pode fingir que ama a Deus. Sabe como é que finge que ama a Deus? Vou te ensinar, mas se você não aprender nada hoje, você vai aprender como que finge que ama a Deus. Você vai para a igreja no domingo, chega na hora do culto, levanta a mãozinha e canta aleluia. Você finge bem. Porque todo mundo na igreja, que já é todo mundo crente também, você não precisa impressionar ninguém, mas a gente continua fazendo, todo mundo vai achar que você é crente. Todo mundo vai achar que você ama a Deus. Finge bem. Pegou? Aí Jesus fala assim: mas o segundo é esse. Quando a gente lê, a gente fala assim: pô, o cara só perguntou um. Ele não perguntou dois. Ele não perguntou quais eram os mais importantes. Só que esse segundo também não quer dizer que vem depois. O segundo não quer dizer o segundo em hierarquia. Olha quando você junta a frase, o que isso significa? Essa palavra aqui é a mesma palavra usada para o livro na sua Bíblia, que chama Deuteronômio. Alguém já passou por esse livro na Bíblia? Deuteronômio? Essa palavra deutero, esse segundo aqui, significa só que vem após. Só isso. Ou seja, para te explicar na prática, se você pegar o Antigo Testamento e tirar o livro de Deuteronômio, o Antigo Testamento está completo ou não? Não. Por quê? Porque está faltando um livro. Então Jesus fala: o mandamento inteiro é o seguinte: o mandamento inteiro tem duas partes. É isso que ele quer dizer. O mandamento inteiro tem duas partes. O primeiro é ame a Deus. Todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força. E a segunda parte do mandamento mais importante é ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a segunda parte do mesmo mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí olha só o que ele fala, só para você entender. Na Bíblia, existia um outro cara que andava com Jesus bem colado, chamado João. Era um dos discípulos. Assim como o Paulo escreveu, Paulo veio depois, João ele andava colado ali. A gente tem uma brincadeira, se você viu o vídeo nosso no Facebook, a gente canta Pedro, Tiago e João no barquinho. Tem um João aqui, não? Alguém? Achamos o João. No próximo vídeo a gente vai fazer Pedro, Tiago e João no barquinho. E é João, primo do Tiago. João, primo do Tiago, tá vendo? Então, se você parar para pensar, esse cara ele andava colado com Jesus. Ele foi o cara que escreveu o Evangelho de João e ele escreveu também umas cartas, igual o Paulo no final escreveu umas cartas. Numa dessas cartas, olha o que ele fala. Olha a dinâmica, lembra? Hashtag 1, é simples, tá? Bem simples, para simplificar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não sou eu que começo. Ele começou. Se alguém afirmar, agora vai ficar forte, né? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, que ele não vê. Olha a prática. Por que Jesus deu um mandamento em duas partes? Primeiro, ele amaciou para o cara, ama a Deus sobre todas as coisas.
Tranquilo, isso aí é fácil. Só obedecer, já estou acostumado com um regime aqui da lei, eu obedeci, está tranquilo. Aí Jesus fala assim, opa, a segunda parte é amar o próximo, como assim mesmo. Como assim? Como assim? Aí João vem e fala, só para exemplificar, ele fala, quem diz que ama Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque não tem como você amar um Deus que você não vê, se você não consegue praticar o amor com aquilo que você vê. Aí, olha como é que João simplifica. João é dos meus, que ele simplifica mesmo, porque eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Ele nos deu no singular, este mandamento. Quem ama Deus, ame também o seu irmão. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Não pode ser um só. Tem que ser os dois juntos. Aí, Jesus continua. Não existe mandamento maior do que esse. Sabe por que Jesus... Eu penso assim, sabe por que Jesus falou ame o seu próximo como a si mesmo? Porque nós somos seres naturalmente egoístas. Para pensar. Não precisa me responder não, mas na sua vida, eu conheço várias pessoas assim, eu mesmo já fiz isso várias vezes. Você está numa situação onde você tem que dividir a comida e só tem para um. Tem 3 pessoas sentadas na mesa, só tem para um. A gente avança e fala assim, vou garantir o meu, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você nunca fez isso, não? Talvez não com comida, mas no trânsito. Tem uma vaga. Você está vindo lá atrás, o cara está dando seta. Você dá aquela acelerada, reduz para a segunda e... Vou garantir o meu, porque na vida é difícil pra caramba estacionar, cara. Eu tô atrasado. Parou? Captou? Por que Jesus falou ame como a si mesmo? Porque na hora que você pensar assim, ó, eu preciso garantir o meu, no pensamento tem que ser assim, eu preciso garantir o dele. Eu preciso garantir o dele, mas eu tô atrasado. Próxima vez se programa melhor. Sai mais cedo. Mas eu preciso garantir o dele. Por isso que Jesus falou, ame ao próximo. Então nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Como? Com o mesmo amor de João 3,16. Que ele amou tanto que ele deu seu filho. Com o mesmo amor que Paulo escreveu a carta. Que é o mais importante. O amor que a gente deve amar nós mesmos, a gente deve amar o próximo.